Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez com um petardo do mestre Osamu Tezuka, publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Eu estou falando de Mu, Psicopatia Profana, também conhecido como MW, mas a pronúncia lá no Japão é Mu. Esta aqui é uma obra sensacional, tem alguns probleminhas aí de roteiro na história, mas devemos levar em consideração o contexto da época em que esse material foi escrito. Apesar de fazer bastante tempo, ele não é algo datado, pelo menos eu não considerei assim, apesar de que algumas situações aí não teriam acontecido com a tecnologia que nós temos atualmente, porém tem um dos vilões mais profanos, né, fazendo um trocadilho com o título, que eu já tive o prazer de ler. É um mangá polêmico, e se você quiser saber mais sobre a arte, os personagens e também a história contida aqui, fica aí que eu conto já para vocês. Bom, como eu falei, este material aqui vem com uma sobrecapa. Deixa eu retirar ela aqui para mostrar o material para vocês. Aqui está então a sobrecapa do MW, como se pronuncia, Mu, Psicopatia Profana, da editora Pipoca e Nanquim. E eu preciso dizer para vocês que eu comecei a fazer a leitura deste material sem a intenção de gravar um review. A obra é longa, já faz bastante tempo que ela foi lançada aqui no Brasil, e eu sei que é um tanto quanto contraditória esta minha fala em razão do histórico de reviews aqui do canal, já que normalmente eu faço vídeos de obras que já foram lançadas há algum tempo. Mas como muitas vezes o retorno é frustrante em relação ao esforço despendido para produzir o conteúdo, eu dei uma certa desanimada. E que hora para ler um material como este aqui não poderia ser melhor, tanto que eu não me aguentei e decidi fazer a review mesmo assim. Nas primeiras 20 páginas desse material, você recebe já uma pedrada que envolve a morte de duas pessoas, um pai e um filho, e o Tezuka ainda te joga na cara um paradoxo de fé que envolve a Sagrada Confissão Católica. Bom, e como isso ocorre? Esse padre aqui da história, o Garai, que faz uma confissão, se nega a reportar às autoridades os crimes que foram cometidos pelo seu amigo de infância. E esse seu amigo é o Yuki, um bancário que armou um sequestro e, além de ficar com o dinheiro, eliminou pai e filho em um crime horrendo. E quando termina o primeiro dos 26 capítulos que estão compilados neste volume, a relação entre o padre e esse criminoso é ainda mais reveladora. Aqui no capítulo 2 nós temos um flashback que mostra como ambos se conheceram, um desastre que ocorreu em uma ilha isolada, e como o Mu transformou o Yuki naquilo que ele é hoje. O Mu é um agente químico produzido com a intenção de ser utilizado na guerra, porém, devido a um acidente, todas as pessoas ali da região morrem, exceto o Garai e o Yuki, porque eles estavam em uma caverna. E o Yuki é um ser engenhoso, inteligentíssimo e sem nenhum remorso, como se fosse ou se estivesse possuído por tudo que há de pior. Inclusive o padre várias vezes faz esse tipo de afirmação. E com isso ele transforma a vida de várias pessoas em um inferno, mas principalmente a vida deste padre, que vive um conflito entre salvar a alma do Yuki ou matá-lo a fim de salvar a vida, ou melhor dizendo, as vidas de dezenas de milhares ou talvez até milhões de inocentes. Eu sei que talvez essa decisão, se essa decisão fosse tomada por um de nós, ou pelo menos pela maioria,
facilmente, dentro do contexto narrado aqui na história, seria no sentido de parar o Yuki, né? Ou seja, de matá-lo. Porém, para o padre, isso não é algo tão simples. Eu repito, né? O padre é infernizado o tempo todo, assim como qualquer mulher que se aproxime de ambos. A trama é muito boa e você se pergunta o tempo todo qual é o objetivo do Yuki, né? O que será que ele pretende? Será que é apenas prazer na desgraça dos outros? Até que ponto ele planeja subir na carreira aqui dentro desse banco, utilizando meios sórdidos? E por que de repente ele resolve se envolver com política? E para ajudar a encontrar as respostas, surge a figura aqui de um promotor, que é este narigudinho aqui de cabelo comprido, que exerce mais a função de um investigador que fica obcecado em resolver o mistério do sequestro daquela criança lá do primeiro capítulo. E quando eu pensei que nada mais poderia me abalar ao ler este material, que eu considerei bastante pesado, nas páginas 164 e 165 nós temos aqui umas imagens pesadíssimas que me fizeram lembrar das obras do mestre Hiroshi Hirata. Bom, talvez não as imagens em si, mas o que acontece aqui, o que deixa para você imaginar que acontece com aquela família. E voltando a falar aqui do Yuki, ele é um personagem muito bem construído, psicótico total, psicopatia mesmo. Me lembrou em alguns momentos aquele livro, aquele mangá, melhor dizendo, a obra, O Livro dos Insetos Humanos. E apesar de que aqui no texto ele alega que não busca uma vingança, é impossível você não considerar que ele esteja enganando a si próprio. Mas como ele é um megalomaníaco, nada pode ser descartado. Inclusive a tentativa de utilização do agente Mu como uma forma de matar, eliminar milhares ou talvez até milhões, bilhões de pessoas. Outro ponto interessante na construção do Yuki é a sugestão, né, de que essa psicopatia nele esteja ligada ao incidente que ocorreu há 15 anos na tal ilha, que é quase que desconhecida. O caso foi muito bem encoberto pelo governo japonês e o governo de um país estrangeiro. Eles falam país estrangeiro, mas fica claro que é os Estados Unidos. De todo modo, eu penso que o personagem do padre poderia ter caminhado para um conflito maior, né, em relação à Sagrada Confissão. Ficou tudo muito passivo por parte das autoridades. Eles simplesmente aceitaram que o padre não faria a delação do criminoso. Pois bem, não mostrarei mais para evitar spoilers. Eu diria que, comparando com o Livro dos Insetos Humanos, que é a obra que eu acabei citando aqui também do mangaka do deus dos mangás, o Tezuka, Mu está, se não no mesmo patamar, um pouquinho só abaixo. Eu acredito que a arte e a construção dos personagens, tanto aqui quanto em O Livro dos Insetos Humanos, tem a qualidade bastante semelhante, só que talvez a história não tenha me pegado tanto. Ainda assim, esta obra aqui é fantástica. Você que gosta dos clássicos, que gosta muito de mangás, que gosta do Osamu Tezuka, não pode deixar de ter esse material na sua coleção. E se você me acompanhou até aqui, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.